Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos os irmãos, todos os que nos assistem em nome do Senhor Jesus. Nós vamos hoje começar mais uma escola de discípulos. Em tempos que nós vivemos, tempos de confusão, de todo tipo de doutrina, todo tipo de formas, pregações, nós queremos hoje estudar alguns textos que vão enaltecer a Bíblia, enaltecer a palavra de Deus. Então hoje o nosso propósito é falar sobre a palavra de Deus. Voltemos à palavra de Deus. Meus queridos, nós vamos aqui ler um texto desta palavra que se encontra em 2 Timóteo, 2 Timóteo, vamos abrir aqui, capítulo 3, versículo 16, 2 Timóteo 3, 16. Segundo Timóteo 3:16 e 17. Precisamos voltar às Escrituras. Quanto mais bíblico for o pregador, melhor para o povo de Deus, e a glória do Senhor é enaltecida e a palavra de Deus é enaltecida. Quanto mais bíblica a igreja, mais agradável é aos olhos do Senhor. Quanto mais bíblico é o viver cristão, mais santo é o servo do Senhor, mais discípulo ele se torna, porque nós somos guiados por uma palavra. Essa palavra vem do alto, essa palavra vem de Deus, esta palavra é a palavra do Senhor. E nós temos aqui nesta palavra muitas coisas a aprender. Essa palavra, ela é a palavra infalível de Deus, ela é a palavra que nos ensina toda a verdade, tudo sobre a nossa vida, é o nosso manual de fé e de prática. E eu quero aqui abrir no texto, aqui pegar minha Bíblia aqui e ler no texto 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, ok? Que diz assim a palavra de Deus: toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Em outra tradução diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e ela é proveitosa para corrigir, para ensinar. A palavra do Senhor, ela é poderosa, ela é infalível e ela é transformadora. Nós não podemos substituir essa palavra por nenhum outro tipo de argumentação filosófica, mundana até, de certa forma, psicológica, emocional. Não podemos trocar a verdade que transforma por palavras que somente nos emocionam e que são motivacionais. Às vezes nós ouvimos muitas mensagens, mas elas são motivacionais, elas são para te impulsionar a fazer alguma coisa. Essas palavras não transformam o caráter, não transformam a vida. São palavras, são palestras que vão apenas te ajudar em alguma área da sua vida. Nós não temos essa proposta do Evangelho. A proposta do Evangelho não é
que a gente tenha uma mensagem de motivação. A proposta do Evangelho é confrontar com os nossos pecados, que o nosso problema é se livrar do pecado, e só o Senhor pode nos livrar através da sua bendita palavra. E eu gostaria de considerar, começando, quero falar sobre isso durante algumas terças-feiras, algumas lives, e hoje eu quero falar sobre alguns textos que eu vou ler aqui. Nós vamos ler, vamos conferir o que a Bíblia fala dela mesma. E aí eu encontro aqui em 2 Timóteo 3, 16 e 17, que nos ensina já de cara que essa palavra foi dada para que o homem de Deus seja perfeito, ou que seja maduro, completo, estável emocionalmente, espiritualmente, nada mais lhe abala. Essa palavra foi dada com este propósito. A palavra de Deus foi nos dada para não nos abalar em hipótese alguma. Então não é uma palavra somente para te levantar no momento de dificuldade, mas é a palavra que te fortalece no meio da dificuldade, é a palavra que te mantém firme. Então vamos ver aqui, toda a escritura é inspirada por Deus e ela é proveitosa para ensinar. Então a palavra de Deus nos ensina. E o que ela ensina? Ela ensina sobre tudo, principalmente sobre a situação da humanidade. Ela fala da história da criação, e ela fala da história da humanidade, e ela fala da decadência do homem, e fala do plano de Deus para salvar a humanidade. O resumo dela, o centro dela seria João 3,16, que fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então tudo que se faz, toda a história da Bíblia tem a ver com a redenção da humanidade, a glorificação do nome do Senhor. Deus criou a gente para louvor da sua glória, e o homem pecou contra o Senhor, trazendo maldição sobre toda a raça humana, e hoje nós precisamos voltar a Deus, e é através da Bíblia que nós conhecemos isso, é através da palavra de Deus que nós temos as respostas para as maiores perguntas da humanidade. Quem sou eu? De onde vim? Para onde vou? Por que existo? Perguntas existenciais, perguntas da sua origem, pergunta para onde você vai. Tudo isso, essas respostas estão na palavra de Deus. E para começar hoje, eu quero falar sobre o efeito da palavra de Deus na vida daquele que crê nela, daquele que ouve, daquele que guarda, que tem ouvidos para ouvir, que tem o coração aberto para ouvir a palavra de Deus. Então hoje eu quero começar falando sobre isso, lendo alguns textos e buscando uma explicação para cada um de nós. A maioria das passagens são simples, são transparentes, não precisa de uma hermenêutica profunda para se saber a interpretação, porque ela é muito clara. Veja só, por exemplo, qual é o efeito da palavra de Deus na vida do ser humano. Em João, o Evangelho de João, capítulo 17, versículo 17, diz o seguinte: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Nós não podemos substituir a palavra de Deus por qualquer coisa. Não podemos achar que o melhor momento da nossa vida é o momento em que nós somos impactados e emocionados. O melhor momento da nossa vida é quando nós cremos na palavra, cremos no Senhor, e ela tem um efeito positivo na nossa vida, ela transforma a nossa vida. E aqui diz, o Senhor Jesus fazendo a sua oração sacerdotal, ele diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, em primeiro lugar, gostaria de destacar que a palavra de Deus é fundamental para as nossas vidas, ela é crucial. Sem ela nós não temos como nos santificar, e santificar
tem a ver com ser transformado. Nenhuma palavra que você recebe, que não, ou melhor, qualquer palavra que você recebe, qualquer ministração que você recebe, que não te santifica, que não transforma a sua vida, essa não é a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela vem de confronto ao pecado, vem de confronto à nossa vida e nos transforma. Então a verdade é que te santifica, a verdade é que te transforma, que te muda. Então Deus está fazendo isso através da sua palavra. Sem a palavra de Deus, você não tem condições de seguir adiante. Salmo 119, versículo 9 e versículo 11, vou ler aqui também para a gente aprender. Se você quiser, pega caneta e papel aí, a gente vai discorrer sobre isso, porque vemos nesses tempos as pessoas usando muito pouco da palavra de Deus e perdendo a sua essência. Versículo 9, Salmo 119, versículo 9. Como purificará o jovem o seu caminho, observando-o conforme a tua palavra. Versículo 11. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Como o jovem vai purificar. Pessoal, se nós não atentarmos para a palavra de Deus, nós temos ouvido tanta coisa sobre isso, temos ouvido falar ultimamente sobre que a Bíblia precisa ser atualizada. A Bíblia é o livro mais atual de todos os tempos. Ela é extremamente antiga e extremamente atual. Tudo que ela fala tem a ver com os dias de hoje. Então tem pessoas falando sobre atualizar a Bíblia, tem pessoas distorcendo a interpretação da Bíblia, interpretando a graça de Deus de forma banal, entendendo que a graça é hipergraça, ou seja, parece que o ser humano pode pecar o quanto quiser, porque a graça já cobriu tudo e parece que não precisa fazer mais nada. E a Bíblia não ensina isso. A Bíblia ela santifica. Quanto mais você lê a palavra de Deus, você absorve, você abre o coração e permite ela penetrar dentro de você, mais santificado você se torna. Santificar-se não é apenas se separar para jejuar e orar. Santificar nada mais é do que obedecer à verdade, é se separar deste mundo para viver aquela proposta que Deus colocou para a nossa vida. Então a palavra de Deus, ela é santificadora. A palavra de Deus purifica o coração do jovem. O jovem está na igreja, ele gosta de estar na igreja, mas existem muitos que estão um pouco alienados com respeito a isso. Estão achando que são momentos de diversão, são momentos especiais, somente tem que ser legal o movimento. Queridos, vamos mudar essa cabeça aí, porque o Salmo 119 está dizendo que o jovem precisa também purificar o coração. E como é que purifica o coração do ser humano? Purifica o coração observando-o conforme a palavra. Eu tenho que olhar para a palavra e olhar para a minha vida, e é assim que ela vai me transformando. O efeito da palavra de Deus na vida do cristão, na vida do que crê, é poderoso. O efeito é poderoso. E aqui eu destaco o primeiro, que é a santificação. A pessoa já se afasta daquilo que é errado. Quando ela abre o coração, ela já se afasta, ela sente o constrangimento pelo pecado, e ela vai sendo transformada e santificada pela palavra de Deus. E essa foi a oração de Jesus, que cada um de nós fosse santificado na verdade. A tua palavra é a verdade. Como é que eu faço para vencer o pecado? Aí o versículo 11 diz: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. É escondendo, é guardando com apreço. Em vez de guardar o pecado com carinho, em vez de ficar tendo pena de deixar o pecado, a gente tem que guardar a palavra no coração. O único jeito de nós vencermos
a nossa natureza pecaminosa. O segundo efeito da Bíblia, da palavra de Deus em nossas vidas, que eu quero ressaltar, é que ela regenera. A palavra de Deus regenera. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23. Tendo renascido, não de semente corruptível, mas de incorruptível, pela palavra de Deus, a qual vive e permanece. Em outra tradução diz, tendo sido regenerados. Em outra tradução ainda diz, tendo sido gerados de novo. Porque regenerar aqui, nesse texto, tem a ver com nascer de novo, ser gerado novamente. Então, qual é o poder da Bíblia? Qual é o poder da palavra de Deus na nossa vida? A palavra de Deus faz o homem nascer de novo, ou seja, morre aquele velho homem do pecado que gostava de andar longe de Deus, que gostava da independência, e ele nasce de novo pela fé na palavra de Deus. Quando essa palavra é pregada, quando Jesus é anunciado através da pregação, quando a palavra é pregada, então os corações se constrangem diante de Deus, se arrependem dos seus pecados, e aí nasce uma nova criatura. A palavra de Deus tem o poder de fazer o homem nascer de novo, nascer do Espírito, nascer para Deus. Uma vez um homem perguntou para Jesus, Nicodemos, em João capítulo 3, procura Jesus na calada da noite e pergunta para Jesus o que é necessário para ser salvo. Jesus disse: você precisa nascer de novo. Quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. Espera aí, novamente, o que Jesus disse? Jesus disse: vá para a igreja? Jesus disse: se confesse com alguém? Não, ele disse que você precisa nascer de novo. E só tem um jeito de nascer de novo, pessoal. É o que está escrito aqui. Você só nasce de novo através da palavra de Deus. Quando você abre o coração para a palavra de Deus, ela tem o efeito de te fazer renascer. Em outras palavras, você vai abandonar tudo aquilo que não faz bem, que te afasta de Deus, e você vai aceitar agora o plano de Deus para a tua vida. Você vai aceitar Jesus como Senhor da sua vida, e você vai aceitar a palavra dele para te direcionar a partir de então. E à medida que você vai meditando nessa palavra, é o que acontece o que eu disse anteriormente, a santificação vai acontecer na sua vida. Você vai se santificando, vai se afastando cada vez mais do pecado. Não é se afastar das pessoas, se afastar do mundo. Não está falando se afastar das pessoas, ele está falando para a gente se afastar do sistema, do pecado desse mundo, das coisas erradas desse mundo, das injustiças deste mundo, da iniquidade deste mundo, não se conformando com este mundo, mas se transformando conforme aquilo que a palavra de Deus ensina. É uma geração nova, é uma novidade de vida. Neste mundo perdido e apodrecido pelo pecado, surge um povo novo, um povo santo, um povo renascido de Deus, um povo nascido de Deus, um povo regenerado pela palavra de Deus. Então não dá para negociar a palavra de Deus. Você precisa amar esta palavra, você tem que ler esta palavra diariamente, você precisa estudar esta palavra, você precisa meditar nessa palavra, se você quiser ser um verdadeiro discípulo do Senhor, um verdadeiro cristão, maduro e preparado para toda boa obra. Nós também temos aqui um outro texto dos efeitos da palavra na nossa vida. Salmo 119. O Salmo 119 é um salmo que fala muito dos testemunhos do Senhor, dos preceitos do Senhor, dos mandamentos do Senhor, sempre se referindo à palavra de Deus. Então o Salmo 119 é um salmo que exalta, enaltece as Escrituras. E aqui no Salmo 119, versículo 24, o salmista diz assim: os teus testemunhos são o meu prazer,
e os meus conselheiros. A palavra de Deus aconselha, a palavra de Deus te orienta, a palavra de Deus te consola. Quando a palavra de Deus é o seu prazer, ela te aconselha, porque você vai encontrar nela as respostas para as suas ansiedades, para as suas dificuldades. Deus não é somente o Deus que vai tirar o problema, pelo contrário, Ele vai te fazer crescer nessa dificuldade, você vencer essa dificuldade, você passar por ela firme, sem se abalar. Esse é o efeito da palavra de Deus na nossa vida. Ela te aconselha como lidar com as pessoas, como lidar com Deus, como lidar com a esposa. A Bíblia aconselha tudo, aconselha a ser pai. A Bíblia ensina como um pai deve fazer com os seus filhos, ensina como um filho deve fazer em relação aos seus pais, ensina como um patrão deve tratar os seus empregados, e como o empregado deve ser fiel na ausência do seu patrão. A Bíblia ensina você a ser um diácono. Ela diz como tem que ser um diácono, qual é o perfil de diácono, ensina o que é o perfil de um pastor. A Bíblia ensina o que é ser igreja, o que é ser discípulo. A Bíblia ensina a gastar o dinheiro, a Bíblia ensina a economizar, a Bíblia ensina a costurar. Não se põe remendo novo, numa veste velha. A Bíblia ensina tudo que nós precisamos. Ensina como não pecar, ensina como agradar a Deus. E a partir desse momento nós não somos, preste atenção, você não é mais inocente. Tendo uma Bíblia na mão, querido, olha a responsabilidade aí. Tendo uma Bíblia na mão como nós temos, ou mais de uma, nós temos a grande responsabilidade de não ter ela somente como um livro, mas como a verdade de Deus que nos aconselha, que vai nos guiar, que vai nos orientar. Amém, pessoal? Então, vamos lá. Voltemos à palavra de Deus. A palavra de Deus é fundamental na nossa vida. Primeiramente, ela santifica, ela regenera, ela faz você nascer de novo, ela aconselha você. E também no Salmo 119, versículo 25, diz assim: a minha alma apega-se ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. Para o salmista, estar vivo é estar segundo a palavra. Se nós não estivermos, atenção, se nós como servos de Deus, se nós dizemos somos igreja, queremos servir a Deus, eu quero servir a Deus, mas nós não estivermos vivificados pela palavra, ou vivendo conforme a palavra, nós estamos mortos. A palavra é viva, ela vivifica a gente. Às vezes seu ânimo está lá embaixo, a palavra vai te ajudar, a palavra te consola, a palavra te fortalece, a palavra te anima. Então nós precisamos mais do que nunca nos agarrar à verdade, nos agarrar à palavra de todo o nosso coração e não trocá-la por nada. Sabe, querido, ficar trocando o culto por qualquer coisa, deixa de vir no culto, de receber a palavra. Você acha que vai ser firme, um cristão firme e forte, vindo uma vez por semana na igreja, não pega na Bíblia durante a semana, não medita, não ora, não busca Deus? Querido, você vai morrer, se já não estiver morto espiritualmente falando. Quer dizer, a mesma palavra que te vivifica, a palavra que te vivifica é a palavra que também você precisa mantê-la, se manter nela, senão você vai morrendo espiritualmente. Então, Salmo 119 mostra para nós aqui, versículo 25, que a palavra de Deus, o efeito da palavra de Deus é vivificar. Se a palavra está dentro de você, se você está realmente, Jesus disse, se as minhas palavras estiverem em vós, vós estiveres em mim, pedireis qualquer coisa. Então tem uma promessa de estar em Jesus, e a palavra está em nós, que é dele nos vivificar. É que nós pedimos ele nos levantar. Você pode pedir, não importa como você esteja hoje,
Peça para Deus: Senhor, vivifica-me segundo a sua palavra. Eu quero a palavra do Senhor, a palavra viva e eficaz, que me levanta, que me sustenta, que me transforma. Muito bem, o tema de hoje é: voltemos à palavra de Deus. Não é tempo de distrações, não é tempo de brincarmos, é tempo de levar a sério a palavra que o Senhor deixou escrita para nós, que usou homens inspirados pelo seu Espírito Santo, e quer usar nós, obreiros, pastores, e você, cristão maduro, que deseja servir a Deus de todo o seu coração. Deus quer usar você para anunciar esta palavra em tempo e fora de tempo, não distorcida, mas pura como ela é, porque só sendo assim ela vai de fato causar regeneração, santificação, ela vai aconselhar, ela vai vivificar. E o que mais essa palavra de Deus causa na gente? Qual efeito mais esta palavra causa em nós? Aqui no Salmo 119 ainda, o versículo 28 diz assim: a minha alma se consome de tristeza, fortalece-me segundo a tua palavra. A palavra de Deus, o efeito da palavra de Deus em nós, nos fortalece. Você está segundo a palavra, significa estar fortalecido, é estar de pé, é estar inabalável. A sua fé aumenta, a sua fé te levanta, a sua fé te coloca de pé. Então, através da sua fé na palavra, Deus te fortalece. Então, o efeito da Bíblia na vida do ser humano é fortalecimento. Não dá para viver sem ela. Você precisa de fortalecimento, eu preciso de fortalecimento, e toda vez que a gente lê a Bíblia, a gente fica mais forte, a gente medita na palavra, absorve, guarda no coração, ela te deixa mais forte para vencer as tribulações, porque ele está falando aqui o seguinte: a minha alma está consumida de tristeza, mas me fortalece conforme a tua palavra. Amém, queridos? E o que mais? É tanta coisa aqui, meu irmão, você nem imagina. A Bíblia fortalece. Qual efeito mais a palavra de Deus tem na nossa vida? Salmo 119, versículo 45. O que ele diz? E andarei em liberdade, pois tenho buscado os teus preceitos. Quem busca a palavra de Deus anda em liberdade. Oh, aleluia. O peso da culpa, do pecado, a escravidão do pecado, que quer te aprisionar, te distanciando de Deus, vai perdendo efeito. Quando você está conforme a palavra, buscando os preceitos de Deus, você anda de cabeça erguida. Quando você está andando segundo os preceitos da palavra de Deus, você é livre, você não está preso a ninguém, você não está aprisionado por situação nenhuma, porque você é livre, você está dentro da verdade de Deus, e a verdade te liberta. O Senhor Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E ele está falando, sabe do que? Dele mesmo, porque ele é a palavra de Deus, ele é a palavra viva de Deus. João 1,1 diz o que? No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Está falando que Jesus é a palavra, ele é a palavra encarnada, ele é a verdade de Deus, ele é a palavra de Deus em carne e osso. Ele é aquilo que ele prega, ele é aquilo que Deus fala, ele é aquilo o que a palavra diz que ele é. E quando ele fala conhecereis a verdade, ele está dizendo a verdade. Não estamos falando de letras, não estamos falando de ideologia, não estamos falando que a verdade é um debate e alguém ganhou porque conhece mais do que o outro. Não, a verdade, ele está falando, a verdade sou eu. Quem conhece, quem o Filho, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E quando ele fala conhecereis a verdade vos libertará, ele está falando quem conhece a ele, Jesus. E como é que eu conheço Jesus? Através da sua
palavra. Então, queridos, quem guarda os preceitos de Deus anda em liberdade, em nome de Jesus, anda livre, em nome de Jesus. Tudo que está às vezes na mente, tentando te aprisionar emocionalmente, aprisionar espiritualmente, cai por terra quando você confia na palavra, quando você está buscando os preceitos de Deus, buscando a verdade de Deus. A liberdade vem sobre a sua vida, a palavra te liberta, a verdade te liberta, a verdade de Deus, não é qualquer verdade não, a verdade de Deus, não são as verdades humanas, estamos falando da verdade divina, e a verdade é uma pessoa, a verdade é Cristo. Amém, pessoal? Encontramos aqui outro efeito da verdade, da palavra de Deus. Voltemos a ela, voltemos à palavra, vamos ficar mais ligados na Escritura, hoje mais do que nunca, meu amado. Oh, meu amado, aprenda, busque, não busque com tantas informações que existem por aí, tem muita coisa distorcida. Busque você, tire as suas conclusões baseadas nas maneiras corretas de interpretar, e tem muita coisa que está muito clara para nós, que o Evangelho é simples, que nós precisamos simplesmente obedecer. Obedeça aquilo que você já sabe, já conhece, já entende. Amém, pessoal? Vamos lá. Qual o outro efeito da palavra de Deus na vida do homem? O Salmo 119 também, versículo 130, diz assim: a exposição das tuas palavras dá luz, dá entendimento aos simples. Meu amigo, por mais simples que sejamos, por mais que a gente não entenda as coisas, quando a gente lê a palavra de Deus, gente, quando a gente busca a verdade de Deus, a gente cresce em entendimento, você tem discernimento espiritual, você tem uma sabedoria do céu, uma sabedoria divina, uma sabedoria superior, porque a palavra de Deus dá sabedoria aos simples. Sabe quem é o simples? O simples é o que cai em armadilha, o simples é o que cai no pecado, é o que se afasta de Deus, é o que pensa que está vivendo a vida e na verdade está destruindo a própria vida, se afastando do Senhor. Esse é o simples, foi enganado, foi seduzido por qualquer palavra, foi seduzido como a Eva foi seduzida no jardim do Éden. Mas hoje a palavra de Deus está nos trazendo de volta, dizendo o seguinte: ei, se você ouvir a exposição, a ministração das palavras de Deus, ela vai te trazer luz, ela vai te trazer entendimento, sabedoria. Você pode acertar mais na vida se você meditar constantemente na palavra de Deus. Esses são alguns efeitos, existem muitos outros efeitos. A gente vai procurar desenvolver esse tema durante algumas lives, mas hoje, nessa primeira etapa dessa ministração, estamos falando sobre voltarmos à palavra de Deus, voltar à Bíblia. Vamos voltar a nossa atenção de novo para o que está escrito, de forma sincera, de forma direta, e vamos usufruir desses efeitos que a Bíblia causa na nossa vida. Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos que as pessoas que leem a Bíblia pouco, não lembro agora exatamente a quantidade de vezes, uma vez na semana, não tem efeito nenhum. Quem lê 2 vezes na semana tem pouquíssimo efeito. Quem lê 3 vezes já começa a dar alguns sinais diferenciados na vida da pessoa. Quem lê 4 vezes diminui a exposição à pornografia, diminui a ansiedade, a vida da pessoa começa a ser transformada, seus sentimentos são totalmente transformados
sua capacidade aumenta de vencer as suas dificuldades à medida que ele lê mais a Bíblia. Então o efeito da palavra, da poderosa palavra de Deus, é fundamental para a nossa vida nos dias atuais, mais do que nunca. Sabe, queridos, fica firme, abraça a Bíblia, ame a Bíblia, leia a Bíblia é atual, a Bíblia serve e sempre servirá em qualquer circunstância. Ela é a palavra do Senhor. Nessa primeira parte nós falamos sobre os efeitos da palavra de Deus, mas eu gostaria também de citar aqui alguns símbolos da palavra de Deus. Quais são alguns símbolos da palavra de Deus? E tudo isso, pessoal, eu vou usar textos da Bíblia, eu vou ler versículos, porque eu não quero aqui transmitir ideias pessoais, não é essa a intenção. Eu quero, na verdade, mostrar a pureza da verdade, a pureza da palavra de Deus e o quanto ela é suficiente para você. Olha só que interessante. Quais são os símbolos da Bíblia? Dentro da própria Bíblia, como é que ela se simboliza? Aqui, Salmo 119, que é o texto que enaltece a Bíblia, versículo 105, diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Glória a Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra de Deus tem o símbolo de lâmpada e luz. Significa que ela vai de encontro às nossas trevas, para nos guiar, para iluminar o nosso caminho, para nos dar um norte, porque nós andamos às vezes sem saber para onde estamos indo. As pessoas estão indo à perdição eterna, vão perder as suas almas, estão caminhando a passos largos para o inferno, como nós estávamos, porque não conhecíamos a verdade. E agora Deus vem com a sua palavra e Ele coloca essa lâmpada diante de nós, abre o caminho e mostra para a gente enxerga a salvação de Deus, enxerga Jesus, a gente crê no Senhor Jesus Cristo através dessa palavra, porque essa palavra é lâmpada. Essa palavra é luz, ela te ilumina, ela ilumina para a salvação, ela ilumina para te orientar em todos os aspectos da sua vida. Então a palavra, ela é luz para o seu caminho, não dá para viver sem ela, não dá para andar às escuras da nossa vida espiritual, não dá para andar disfarçando-se de cristão, é preciso vir para a luz, é preciso deixar a palavra revelar o que está em nós, é preciso deixar iluminar tudo o que está em nós, para que nós possamos de fato agradar o coração do nosso Deus e sermos verdadeiros discípulos, andando como salvos que somos, como igreja que somos. Precisamos deixar de ser água com açúcar, de ser morno, ou é ou não é. Vamos ser crente, vamos ser verdadeiramente pessoas que se deixam iluminar, por mais falho que você seja, mas deixa a palavra de Deus guiar você, deixa a palavra de Deus iluminar você e siga essa verdade de todo o seu coração. O segundo símbolo aqui na minha anotação é a palavra de Deus é espada. Efésios capítulo 6, versículo 17. Aos Efésios, capítulo 6, versículo 17. Palavra maravilhosa é a palavra de Deus, que nos trouxe a revelação da sua vontade. Capítulo 6, versículo 17, diz assim: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é espada. Hebreus 4,12 também diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes,
e penetra até a divisão da alma e do espírito, e de juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Queridos, a palavra de Deus é uma espada, é comparada a uma espada, porque ela é penetrante, ela vai no profundo, ela não disfarça, ela não é superficial. A palavra de Deus é reta, a palavra de Deus é profunda, a palavra de Deus penetra, ela mexe lá dentro de nós, até a divisão da alma e do espírito, e ela discerne os pensamentos. Ou seja, você está aqui às vezes ouvindo uma pregação, e aí você fala assim, principalmente quem chega às vezes a primeira vez na igreja, e aí o pastor começa a pregar e fala assim: quem falou minha vida para ele? Ninguém falou sua vida. É que a palavra de Deus penetra, ela vai até os seus pensamentos, ela vai descobrir, ela vai mexer com as intenções do seu coração, para que você seja confrontado e seja salvo. Ela é a espada que penetra até a alma, a divisão da alma e do espírito. Nada penetra isso, só a palavra de Deus é capaz de ir no mais profundo do nosso ser, para quebrar as nossas cadeias, quebrar as nossas amarras e nos tornar pessoas livres. Agora tem um outro detalhe, em Apocalipse capítulo 1 versículo 16, diz que, falando, quando João teve a visão de Jesus, aquele que tinha um rosto como o sol, seus cabelos brancos como a lã, seus pés eram como latão reluzente, ele também enxerga uma coisa, e ele diz assim no capítulo 1 versículo 16 de Apocalipse: tinha ele na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 gumes. João está tendo uma visão de Jesus glorificado, Jesus na eternidade, Jesus já cheio de poder e de glória novamente, e João viu aquela cena que da sua boca saía uma espada aguda, da sua boca sai a palavra que confronta, que trata. Em outra referência bíblica, se não me engano, Apocalipse 2,16, fala justamente que ele vai combater com a sua espada que sai da sua boca. Jesus, quando ele não precisa de espada literal para vencer seus inimigos, a sua palavra é suficiente. A sua palavra põe por terra os argumentos, as defesas de qualquer inimigo, e ele vai vencer pela palavra. É pela palavra, a vitória do Cordeiro é pela palavra, pela sua verdade, que julgará as nossas intenções. A palavra, uma vez falaram para Jesus o seguinte, Jesus falou assim: eu não vim julgar vocês, mas a palavra que eu falo, essa vos julgará. Estão entendendo? A partir do momento que a gente recebe a palavra, agora cabe a nós recebê-la ou rejeitá-la. Se nós recebemos, essa palavra nos absolve, nós somos limpos por ela, é ela que santifica. Mas se nós a resistirmos, ela será uma espada que poderá nos destruir, porque nós estamos desprezando, deixando e pisando a verdade de Deus, trocando por este mundo. Ela é a espada. Qual é o outro símbolo da palavra de Deus? O outro símbolo da palavra de Deus está em Jeremias capítulo 23, versículo 29. O Senhor fala para Jeremias: não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a pedra. Então o Senhor compara a sua palavra como fogo e como martelo que esmiuça pedra. Esta palavra, ela tem 2 efeitos, sempre tem 2 efeitos. Essa palavra produz vida, quando nós recebemos e cremos nela, e ela produz juízo e morte para os que a desprezam.
porque a palavra de Deus é a oportunidade de Deus para a salvação de todos. Só vai haver salvação através da fé. Pela graça e misericórdia de Deus, Ele nos deixou a palavra. E essa palavra é como fogo, ela age na nossa vida purificando, porque o fogo tudo purifica. O fogo, ele também aquece. Essa palavra, muitas vezes, quando nós a ouvimos, nós lemos, nós guardamos com o coração aberto, ela queima dentro de nós. Certa feita, vocês lembram quando Jesus estava ali andando pelo caminho de Emaús, os 2 discípulos estavam ali, ele vem e conversa com eles, e depois, quando Jesus ele se revela e desaparece, um fala para o outro: por acaso quando ele não nos falava, não nos ardia o coração? A palavra de Jesus arde dentro de nós, ela nos incomoda, mas de uma maneira gostosa, é um calor maravilhoso, um calor de força, um calor espiritual. Esta palavra de Deus é um calor espiritual, mas ela também pode ser um fogo consumidor, porque Deus, Ele é fogo consumidor. Então, para aqueles que creem, esta palavra os purifica, essa palavra os aquece, essa palavra queima. Para os que desprezam, ela se torna um fogo de juízo, um fogo de destruição, na verdade, na vida da pessoa. Então o Senhor está dizendo aqui, não é a minha palavra fogo? Então não devemos brincar com fogo, né, ou não é? Não devemos brincar com fogo, devemos respeitar o que Deus está falando. Deus não fala à toa, a palavra dele não foi escrita à toa, não foi deixada à toa, ela é para nós vivermos, para nós obedecermos e crescermos. Então é fogo, mas também ele diz que é como um martelo que esmiuça a pedra. Esta palavra tem a ver com lapidar, mas tem principalmente a ver com quebrar corações duros. Aquilo que é impossível para nós é possível para o Senhor. Debaixo de oração, ministrando uma palavra de Deus poderosa como ela vem como um martelo e nos quebranta, nos prepara, trabalha em nossas vidas e nos prepara para a glória, nos prepara para Deus. Então está aí outro símbolo da Bíblia Sagrada, ela é fogo e ela é martelo. Mais um símbolo em Lucas capítulo 8, versículo de número 11, outro símbolo da Bíblia é o Senhor Jesus diz o seguinte: é pois esta a parábola, a semente é a palavra de Deus. Jesus está falando a parábola do semeador. Ele está dizendo: o semeador saiu a semear, e a semente, parte da semente caiu na beira do caminho e foi pisada, e as aves do céu vieram e comeram. Outra parte da semente caiu entre pedregais, e ela cresceu em cima da pedra, mas quando o sol nasce, ela seca-se, ela é queimada e morre. A outra parte da palavra de Deus caiu entre espinheiros, só que o espinheiro crescendo sufocou aquela palavra, aquela semente, e ela morreu. E a outra parte caiu numa terra boa, que deu fruto, 100 por 1, 60 por 1, 30 por 1. O que eu quero dizer é que a palavra de Deus é uma semente, e uma semente tem vida, uma semente cresce, ela não para, uma semente produz, uma semente gera, uma semente dá fruto. A palavra de Deus é uma semente, só que existem campos diferentes que a recebem. E aqui o Senhor Jesus diz que uma parte cai na beira do caminho e é pisada, e depois comida. Ele fala que essas são aquelas pessoas que recebem a palavra com alegria, mas vem o diabo e rouba a palavra delas com qualquer outra conversa. Aqui caiu entre os pedregais, ela recebe a palavra de Deus, até dá uma animada, mas quando vem a luta, quando vem a tribulação, ele não está firmado, ele não abriu-se para a palavra. Então ela morre, ela seca-se na vida dessa pessoa, não produz. A outra que nasce entre os espinhos,
É quando a palavra de Deus é recebida com alegria, a pessoa pensa em crescer, mas ela tem outras preocupações na vida. Ela não está inteiramente focada em Deus nem na palavra. Ela está focada agora em quê? Nos seus bens materiais, na sua vida, o que vai ser do amanhã, as suas ansiedades, as suas preocupações com esta vida fazem com que ele mate aquilo que Deus está querendo gerar na sua vida. Mas quem recebe a palavra de Deus numa terra boa, um coração aberto, um coração que é produtivo, então essa pessoa dá fruto, e dá 100 por 1, 60 por 1, 30 por 1, ou seja, ele dá resultado, tanto na vida pessoal, como na sua vida também espiritual, no sentido de ganhar até outras vidas para o Senhor, porque não existe árvore que cresça e não dê mais semente, pessoal. Não tem como ser um cristão e não dar fruto no reino de Deus. Quem tem a palavra de Deus é uma semente, ela vai gerar em nós os frutos de Deus, e inclusive resultados nos trabalhos que nós fazemos, na pregação do Evangelho, no anunciar o Evangelho a outras pessoas. Essa é a nossa missão, amém? Muito bem, deixa eu continuar aqui, falando mais sobre esse símbolo da palavra de Deus, e vamos dar continuidade a esse tema, tá? Outro símbolo da palavra de Deus é leite. 1 Pedro capítulo 2, versículo 2: desejai como meninos recém-nascidos o puro leite espiritual, a fim de por ele crescerdes para a salvação. Em Hebreus capítulo 5, versículo 12 diz: porque devendo já ser mestres em razão do tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar os princípios elementares dos oráculos de Deus, e vos haveis feito tais que precisais de leite e não de alimento sólido. Ele está falando aqui sobre a Bíblia, sobre os ensinamentos fundamentais da palavra, que no início, para quem está começando a sua fé, existem os ensinos básicos e elementares, que ele chama de leite, como assim um bebê recém-nascido. Lembra que eu falei para vocês, a palavra de Deus é que nos faz nascer de novo? Então ela também nos alimenta para crescer. Então, ao mesmo tempo que ela faz a gente nascer, nós nascemos pela palavra de Deus, nós também somos alimentados pela palavra de Deus. E aqui diz que nós devemos desejar, como um bebê recém-nascido, o leite espiritual, que é a palavra de Deus. Amados, nós temos que nos amarrar à palavra, temos que nos agarrar à palavra, temos que amar a palavra. A palavra é leite para o teu crescimento. Mas se você já tem tempo de cristão, aí o Hebreus capítulo 5, 2 já está reclamando aqui, está dizendo o seguinte: porque devendo já ser mestre em razão do tempo, vocês ainda querem que volte lá no comecinho, vocês ainda não tem como comer comida sólida, vocês querem leite. Então ele está falando o seguinte, que você precisa crescer para receber. Deixa a mamadeira para os novos, vamos buscar a palavra de Deus, vamos engordar no sentido positivo, né? Vamos criar massa, vamos crescer para poder dar fruto logo para Deus. Todo pai de família quer ver seus filhos crescendo, quer que seus filhos tenham estudem, cresçam, desenvolvam, que se casem e que dê mais filhos e que gerem netos. Nenhum pai de família espera que seus filhos vão encerrar a carreira ali na adolescência, na infância, ser meninos para sempre, de jeito nenhum. Então Deus não espera de nós que a gente também estagne. Deus quer que a gente cresça e que gere filhos para o seu reino, e isso vem através do quê? De uma boa alimentação, e essa alimentação é a palavra do Senhor, é o leite que nós precisamos. Tem mais um símbolo aqui, que eu quero passar para vocês, que está em Tiago. Tiago, na verdade, diz o seguinte, que nós devemos ser praticantes e não somente
ouvintes da palavra de Deus. Porque essa pessoa é semelhante a alguém que olha no espelho. A pessoa que ouve a palavra de Deus e não obedece e não pratica, essa pessoa, ela é semelhante a uma pessoa que olha para o espelho e depois sai da frente do espelho e esquece como era. Então a palavra ela é comparada ao espelho. Significa que nós devemos ler a Bíblia olhando a nossa vida, ou seja, aplicando a nossa vida. Isso chama-se meditação. Como é que se medita? Ler a Bíblia é uma coisa, precisamos lê-la, mas precisamos também meditar, e meditar é mais profundo do que ler, porque meditar não é somente passar os olhos por cima, mas sistematicamente, quando você lê um texto, você procura saber o que aquilo tem a ver com você. Se Deus está querendo te ensinar alguma coisa, você para pensar e avaliar aquele texto, aplicando a sua vida pessoal, e aí você vai ver se vai ter algum pecado que você tem que deixar, se tem alguma atitude que você tem que tomar, se tem alguma coisa que você deva fazer, se Deus está te falando algo para você agradecer, ou para você deixar. Então quando a gente olha no espelho, a gente vai fazer o quê? Arrumar o cabelo, porque você está vendo que ele está desarrumado, certo? Quando você vai no espelho, você fica lá se ajeitando, arrumando a camisa, é ou não é? Porque você está se enxergando. Mas quando você sai da frente do espelho, você não lembra mais como estava. Às vezes a pessoa que não pratica aquilo que lê na palavra de Deus, ele é igualzinho a essa pessoa, olha no espelho, sabe que está, mas depois quando sai já não lembra mais, porque ele não é praticante. Se ele é um praticante, ele continua vivendo aquilo que a Bíblia ensinou para ele, ou mostrou para ele através da leitura. Amém, meus queridos? E eu vou encerrar hoje aqui essa live com o tema voltemos à palavra. Hoje está sendo a parte 1, vamos continuar na próxima semana. Não perca, traga caderno, caneta, anote tudo que você puder, se apaixone. Se você está com dificuldade hoje de ler a sua Bíblia, volte a se apaixonar. Sem a Bíblia você não consegue ser um cristão genuíno. Ame a Bíblia, leia a Bíblia, ouça a exposição da pregação do Evangelho, leve a sério o que está escrito, avalie-se diante das Escrituras. E por último, o exemplo que eu trago aqui é o símbolo da Bíblia que eu trago nas minhas anotações, é que a Bíblia é simbolizada pela água. Efésios 5:26 fala ali no versículo 25, né? Maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja. E aqui no versículo 26 diz assim, a fim de a santificar, tendo-a purificado com a lavagem da água pela palavra. A palavra é água, água que sacia a sede, água que lava, porque aqui o termo que ele usa é para falar de lavagem, purificando-a com a lavagem de água pela palavra. Quando você bebe ou quando você mergulha na palavra, você está se banhando, você está se purificando. A palavra purifica. Quanto mais eu amo a palavra, quanto mais eu medito na palavra, mais ela me transforma, mais ela me lava, mais ela me limpa, mais ela me purifica. E é isso que Jesus quer. Ele ama a igreja. Aqui está dizendo no versículo 25, né? Maridos, amem as suas mulheres como Cristo amou a igreja. E aí ele diz, a fim de a santificar, tendo-a purificado com a lavagem da água pela palavra. Jesus te purificou pela palavra. Então, querido, continue se purificando, continue firme nessa palavra,
continue abraçando. Voltemos à palavra de Deus, vamos voltar para a Bíblia, vamos voltar e mergulhar naquilo que Deus tem para nós, vamos viver aquilo que Deus tem para nós vivermos, vamos ser a geração diferenciada, a geração eleita, povo adquirido, sacerdócio real, nação santa, para falar da glória de Deus. Não dá para falar da glória de Deus sem amar a palavra de Deus. Então voltemos à palavra. Esta é a minha fala com você hoje, que você possa usufruir desta palavra o máximo que você puder. Medite nela, tire um tempo só para ler, só para meditar, tire um tempo para orar, falar com Deus e ler a sua palavra. Não perca isso, porque senão você vai perder a sua identidade de cristão, você vai ficar um cristão frio, um cristão morno, que Deus não suporta, que Deus vomita da sua boca. Então seja firme no Senhor, não deixa nada tirar a palavra de Deus de dentro do seu coração. Abrace-a, ame-a, pratique-a. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Deixa eu fazer uma oração contigo agora. Pai, muito obrigado pela vida dos nossos amados que estão expostos a essa ministração, expostos à tua palavra. Agradeço por sua palavra, que é poderosa para fazer tudo isso que nós falamos, e que eles possam usufruir o máximo dela. Seja conosco, abençoe os teus filhos, que o poder da tua palavra possa nesse momento entrar nos lares, trazendo fé, libertação, cura. Teu é o poder, tu é a honra e a glória. Para ti, Senhor Deus, nós queremos fazer esta oração, pedindo que o teu nome seja honrado e glorificado mais uma vez, através dos teus milagres, dos teus sinais na vida dos teus filhos, Pai. Fortalece o fraco, levanta o caído, salva o perdido, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Fiquem com Deus, meus amados, e até quinta-feira no culto da vitória. E esse assunto volta na terça-feira que vem na Escola de Discípulos. Voltemos à palavra de Deus.